Eu olhei assim, cara, como brasileiro, né? Eu falei, eles não vão ter coragem de roubar agora. É. Eu falei, porra, vai todo mundo quebrar a cara, né? O pessoal tá falando que vão roubar, que vai mandar verba pra cá, que vão roubar. Vão roubar nada, cara, a causa é muito séria, o pessoal não vai roubar. Pandemia, né, mano? Ah, da Cunha, seu bobinho, hein? Pois é, então, a gente falou da educação, falamos da saúde. E a segurança? O que tu acha? Porque no segurança não tem o norte? Tem norte, mas eu acho que a população conhece pouco. Conhece mesmo? A população conhece pouco, a população não sabe... Eu comecei a explicar aqui o fundamento do direito de polícia. O motivo por que eu tenho o direito de te abordar. Vocês ficaram, nem aluno de graduação, olhando pra minha cara assim, ó. E é o assunto mais simples do simples. É só você entender por que o policial pode mandar você parar. Se você não entende isso, como é que você vai entender a polícia? Você não sabe nem o que é poder de polícia. Não sabe o que dizer a palavra polícia. Entendeu? E aí o que a população faz? Ah, tem que dar salário e equipamento. Salário e equipamento. O policial tem que ganhar bem e ter armamento. Tá, você deu equipamento, deu salário. Agora, aí, operações quantas? Vai fechar desmanche, não vai? Vai continuar batendo na biqueira ou vai achar que é enxugar gelo? Qual vai ser a política com as biqueiras? Cara, tem um cara chamado Rudolph Giuliani, que ele pegou... Nova York veio de um fenômeno de criminalidade pesadíssimo dos anos 70. Aquelas máfias, as famílias começaram a droga, venda, a cannabis ali, cannabis do fim dos hippies, né? Os hippies com a cannabis e o surgimento, a heroína perdendo pra cocaína. A heroína dos anos 70 ali, o baque na veia... Pablito plantando na Colômbia, mandando os quilos pra lá. O pessoal, Nova York e Miami, balada, mandando ver, pá, vem o surgimento da cocaína e 4, 5 famílias começam a dominar Nova York. Nova York vira uma cidade muito violenta aos modos que São Paulo já teve, ou tá. E sem você não poder andar com uma corrente na Times Square, você não poder andar em Nova York. E aí veio um cara, vamos voltar no debate que a gente estava lá no começo, do ponto educação versus força. E aí veio um cara, o Rudolph Giuliani, com aquela teoria dos vidros quebrados, tolerância zero. Pichou o muro é cadeia, se fumar cannabis é criminalizado, fumou é cadeia, não vai ter o boizinho porque são baseado. Tipo, é tolerância zero. O que é lei, a gente faz cumprir. E isso vai gerar tipo, cara, tá... Quando um negócio fica sério, você não fala, é melhor parar porque agora vai pra valer? Então, assim, o brasileiro é bem assim. Se o negócio começar a apertar, os caras falam, melhor parar aqui, agora tá sério. Então, assim, ele veio com um trabalho pesado de segurança, de endurecimento de leis, e dos anos 80 para os anos 2000, ele transformou Nova York. Transformou, e hoje você anda com uma corrente de ouro, com um relógio, com um Rolex na Times Square às 5 da manhã, ninguém vai te pegar. Se você não tem mais roubos em táxis, em motoristas de aplicativos. O roubo lá embaixo, o furto de turista tem, mas todo mundo tolera furto. Você não tá preocupado se vão furtar tua carteira e tu corre atrás. Tu não quer um cano na tua cara. O que gera a sensação de insegurança é uma arma na cara. É o risco da sua vida ser perdida. É o risco numa fração de segundos, numa respiração do cara. Então aqui você veio com a educação. Só que eu ia te falar, eu perdi o raciocínio naquela hora, que muitas vezes o que gera a educação, o que faz o cara ficar educado é a força. Mas aí a gente chegou, na tua opinião, em Nova York lá, então chegou o momento de dar uma afrouxada? Eu tô indo pra lá pra estudar. Eu tô indo pra lá pra estudar o fenômeno. Eu quero entender, eu tô fazendo pós-graduação em segurança pública. E assim, a teoria da tolerância zero, ela é estudada na teoria. Ninguém nunca parou pra analisar efetivamente, na prática, quantas operações foram feitas, qual o primeiro crime combatido, qual o segundo crime. Primeiro foi no tráfico? Não, primeiro foi na receptação. Eles, na verdade, primeiro, quando eles começaram a mudar, eles foram no crime organizado. Porque nos anos 70, em Nova York, o crime era organizado, eles já tinham as estruturas, o chefão, mão de obra. Era tipo que era o PCC aqui? Isso, e a polícia não tinha essa organização. Tudo chega no Brasil depois, cara. No caso, acho que a gente... Exportou? Exportou... Já era lá. Não, os caras começaram antes, cara. Nos anos 70, Capone, respeito dos caras. Os caras estão na caminhada faz tempo. É tecnologia de muita carreira na bandidagem lá, né? Enfim. E aí você tem essa força indo de encontro. Então a força gera educação. Você precisa da pancada. Né? Como é que a gente... Porra, caralho, Igor, se não vai ter a porra da educação, vai demorar 50 anos, como é que a gente segura esses 50? E até lá? O que a gente vai contar o quê? Fala, espera mais 30 anos que eles já estão ficando educados? Não, concordo. Eu acho que é um conjunto. Você começa a trabalhar aqui a base, mas quem tá desandado, você vai ter que sentar marreta. Mas tu concorda que se a gente andar só com um lado, não vai adiantar porra nenhuma? Chega em lugar nenhum.
Pois é. Porque essa molecada, quando estiver bem informada, a energia da força da lei aqui vai diminuir, porque já vem com a cabeça boa. É um binômio. E aí a gente consegue não ter a necessidade da política de tolerância zero. Ela hoje mudou, mas assim, teve um momento que... Cara, porra, tá lá na tua casa e tal, pá, tua mãe fala assim, para, não mexe, pá, sai, eu vou chamar teu pai. Fudeu. Lá em casa é assim. Vou chamar teu pai. Parou. Entendeu? Então, assim, a tolerância zero é vou chamar teu assim, pai. Eu já ouvi a Luísa assim. Não, mamãe, papai não. Você entendeu? Resolve aqui, mãe, né? Então, vou chamar teu pai. Então, assim, a legislação hoje em dia ela é a mãe. A gente tá precisando do pai. A nossa lei hoje em dia ela é a mamãe. Pô, virei outro dia pra um cara, tava efetuando... E é aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho. Porra, e deixa ele mimado pra caralho. Monark, mas passa a mão na cabeça de um jeito que assim, ó... Eu falo, a pena, se você pegar o Código Penal, a pena do roubo tá lá de 4 a 10 anos. Só que tem os benefícios. Só que a mínima é 4, mínima. Só que você sai com uma condenação e fica na cadeia 2 anos. Você fica você fica preso menos da metade do mínimo. A gente tem pena ou susto? Eu falei que a gente não tem pena. A gente tem sustinho. Entendeu? Você é condenado a 10, fica preso 2 anos, não faz uma coisa feia. Só que quando você entrevista o criminoso assumido, você fala, e aí, ô fulano, caiu no roubo de novo, né? Tá indo pra cadeia. Tá, vai puxar uma carinha ali. 1 ano e 8, senhor. Aí você vira pra ele e fala, mas a pena mínima do roubo é 4. Ele falou, para, senhor, benefício, progressão de tanto, liberdade condicional de tanto artigo. O cara sabe mais que... Você falou, você não estudou, não? Os bandidos hoje em dia tão foda, com Estudou, mestrado no crime. Cara, entendeu? Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, que se no Brasil a pena do roubo mínimo é 4, você vai pegar menos que 4 muitas vezes, e que se a pena mínima do homicídio é 12, você vai ficar preso 4 no máximo muitas vezes. O que já é, né? Essa pena mínima já é um absurdo em si. Você matou alguém, meu irmão? Não quero saber. Olho por olho, dente por Vai dente, embora. Código de Hammurabi. Já... Olho por olho, dente por dente. Já Matou, era. morre. Roubou, corta a mão. Não rouba mais. Já tem uma mão, é ladrão. Se não tem as duas, não rouba mais. Caralho. Foda que quem nasceu sem uma mão vai ser chamado de ladrão, né? Já vem com o documentão, né? Mas não gosto muito do Código de Hammurabi, não. Mas eu concordo que o sistema penal tem que melhorar. Ah, mas não pode. Cara, alguém que mata alguém não tem direito mais a ficar andando eu em sempre sociedade, falo tá do ligado? homicídio. Eu Tu bato não da sabe tecla como é que o cara matou alguém, Pô, se o cara matou alguém... Ó, uma coisa o cara tava estuprando a filha dele, ele foi lá e matou o cara. Foda-se, eu quero que ele mate mesmo e eu quero que esse estuprador vá pro saco. Eu gosto do exemplo do passional. As pessoas detestam esse exemplo, mas eu gosto do exemplo do crime passional, da traição, seja masculino ou feminino. Então, qualquer um dos dois parceiros casados chega em casa e surpreende o outro traindo no ato sexual, na cama, trepando. Vamos falar em português, claro. Pega ali na cena e tá armado ou tem uma arma em punho. Se ele sabe que ele vai ficar... Na minha opinião, se a pessoa que tá vítima do passional sabe que são 4 anos, 5 anos tal, e ela tem 20 anos, 25, 30... Ela fala, meu, eu não vou passar essa desonra, eu vou acabar com isso agora, isso não vai ficar passado a limpo. Que pratique homicídio contra um, mate os dois e tal, ela sabe que não é pra vida inteira. Só que assim, dentro de uma violenta emoção, dentro de uma situação de estresse, que ainda assim você não tem o direito de matar porque você não tá em legítima defesa, mas em fração de segundos passa a conta na tua cabeça e você fala, meu, eu vou lavar minha honra agora, ou então eu vou fazer isso agora. Agora, se tu sabe que é pena de morte, você vai olhar um ato sexual traindo a sua pessoa. Beleza. Cara, é a coisa mais desonrosa que tem. Né? Todo mundo fala, porra. Só que se eu atirar em qualquer um dos dois, eu acabei de atirar em mim junto. É pá, pum. Então assim, eu tô sendo vítima de traição, eles estão transando, eu sou o traído, vou matar um, lavar minha honra e tô me matando junto. Cara, eu falo, o pessoal fica bravo. Vai mandar levantar, tomar banho, colocar a roupa e sentar pra conversar. Ou vai dar porrada, ou vai dar soco. Mas não vai praticar o homicídio. Porque não vai se matar. Duas pessoas... Faz sentido pra Duas caralho. pessoas brigando num bar. Cara, não vai, cara. Se tu sabe que a lei é pena de morte, tu vai chegar ali... Tu vai falar, caralho... Se bem que tem Tem que casos resolver que de o outro cara jeito. perde a noção mesmo, né? Perde Fica a noção, muito puto porque o e passional é o foda-se. passional. É o elemento passional. Sim. Cara, Bonari, vamos sair do passional e vamos pra briga de boteco. Uhum. 2 parceiros, os caras saíram da obra, tal, tomou aquela pinga, socou a corote, discutiu por causa do Corinthians e do Palmeiras às 3 da manhã. Um com uma peixeira, outro com não sei o que lá, 3 facadas, puf, morreu. Briga de favela.
Briga de quebrada de favela? Discussão besta, boba, homicídio. Se o cara sabe que é perpétua ou que é pena de morte, será que ele dá facada ou será que ele enche de soco? Eu acho que ele enche de Será soco. que ele enche de soco? Enche de soco pra machucar, pra a raiva dele de ser humano bicho? Ou será que ele se mata? Ali. Mata nada. Acho que não, acho que na hora vem e fala... Nem leva a peixeira, né? É. Mas aí ele vai matar alguém, sabe que no Brasil 95% dos casos assassinados são solucionados. Por isso que eu dou porrada e vou bater muito na porra da pena do homicídio. Porque assim, legalização de porte de arma, tem uma série de coisas de segurança pública que giram em torno dessa pena. Porque é o crime mãe, o maior bem jurídico que o ser humano tem é a vida. Então assim, enquanto nem o crime mãe, o rei dos crimes, que afeta o maior bem jurídico do ser humano, nem ele é levado a sério, como é que eu vou levar a sério a porra do estelionato, cara? Não dá nada mesmo, vou dar cadeia mesmo, vou meter golpe em todo mundo na internet. Vou ficar na internet sentando golpe, se me pegar assim uns papelzinhos lá, já botei 300, 400 mil no bolso, vamos continuar. Entendeu? Pô, vamos receptar, não importa se a carga é roubada ou não. Não tem pena, velho. Esse cara torre na delegacia, conversa com os caras lá, assina o negócio, pá, já era. Eu não consigo discordar contra esses... o Brasil... Não consigo discordar desses argumentos não tem aí. Pena, cara. Que a gente precisa de um endurecimento nesse sentido. Receptação. Se não tiver alguém pra comprar, não tem furto e não tem roubo. O São Paulo... A receptação não dá nada? Cara, não dá nada. Dá. Tem a pena aqui. Pô, vou pegar a pena. Cara. Não, tá. Dá uma coisinha de nada. Dá o que não... Mas dá bem menos do que devia. Cara, o receptador bichão, malvado, receptou tudo, quebrou a economia, fudeu todo mundo, juntou, mas... Se ele ficar um ano preso, ele fez 10... É muito, não fica meses, dias, pena alternativa, tal. A receptação é muito fraca. Eu fico pensando... E a receptação fomenta tudo. É. Cara, São Paulo, infelizmente São Paulo a gente tem um mercado negro de peças de auto, de caminhões, que assim, acontecem muitos furtos e roubos em São Paulo para abastecer o mercado negro de peças de outros estados do Brasil. Só que a violência do ato furto ou roubo fica aqui na nossa conta. E a pecinha vai para lá para outro estado barato. E o ônus da segurança pública fica com a gente. Então assim, porra, mas por que o cara... Cara, por que o moleque sai pra furtar o carro? É mediante encomenda. A molecada que rouba carro, 18, 19 anos, que furta ou rouba carro, cara, é um mercado negro. O cara bate no desmanche clandestino e fala, você tem para-choque e farol esquerdo de Honda Fit? O cara fala, não, mas eu consigo pra 2 dias. O cara fala, passa daqui 2 dias. Qual que é a cor e o ano? Beleza. Manda encostar aqui, chega aqui. Ó, Honda Fit, assim, assim, assim e tal. Ah, beleza. O molecada vai sair, vai fazer o corre, vai deixar o carro descansando no lugar, vai largar a chave lá no escondido. Um outro correria do cara do desmanche vai sacar o carro, ele não mete, ele é o receptador. Ele não é o roubador nem o furtador. Ele só compra. Vai levar pra ele um carro de 100 mil reais, 80 mil reais, ele vai pagar lá 5 mil pro moleque, 3 pau pro moleque. O moleque roubou 3 contas. Teu carro vale 100. 4 contas. Vai picar teu carro inteirinho. Vai vender pro cara o farol e o para-choque. Vai ficar com aquele resto de peça. Se alguém um dia precisar daqui. Ou vai mandar para outro estado. E toda a violência do crime principal, às vezes, muita parte pode às vezes ficar por aqui. Então, a gente... Como é que seria o furto e o roubo com uma receptação violenta? Cara, foi pego, montado numa carga roubada, 15 anos de cadeia. O cara fala, chega e oferece a carga roubada pro cara. Falou, tem uma carga roubada aqui, ó, de celular, velho. Deixa eu te falar. Tem 2 milhões de reais em celulares. Estou com 2 caminhões da Magazine Luiza, da loja XY, que a gente roubou. E eu te vendo por 200 mil reais, velho. Se tu cair, tu vai pegar 20 anos de cadeia. O cara fala, não quero, velho. Cara, ó, a carga vale 2 milhões, eu te vendo por 200 mil. Cara, se tu cair, tu vai tomar 3 meses de cadeia. Tu consegue vender essa carga por 1 milhão. Vai tirar 800 pau de lucro. Aí a conta faz sentido. Pra 3 meses. Vai, se manifesta, tu não é espertinho? Tu já ia pular na bala na hora, fala, meu, receptador é foda. Tanca aí fala, um pouquinho, né? Foda-se. Pô, mas se liga, Tá mas entendendo? aí a gente cai no outro problema. O ser humano é sem vergonha, ele vai na onde pode, não Não, pode. tem que ter a coerção, tem que ter o limite, senão cara, vira bagunça. Por que Deus não colocou a câmera, velho? Se ele tirou a câmera, o nego foi mexendo no bagulho, cara. Se eu for na cozinha da minha casa e falar assim, Lurdinha, Luca, atenção...
não quero que mexa no pudim do papai e no doce de leite. Mas não é meio bizarro? Eu fico pensando uma coisa assim, a gente tem esses problemas que você tá falando aí, que a lei ela não é muito rígida, pra casos... É muito pouco. É muito pouco. Tipo, o assassinato ser 12 anos no mar é um absurdo pra mim, tinha que ficar. Mas a gente tem um problema também que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. É. A gente tem uma população de presos gigantesca. Então, a gente tem uma lei que é permissiva e, ao mesmo tempo, a gente tem um problema que a gente prende todo mundo. Como que a gente pode ter os dois problemas ao mesmo tempo? Primeiro vamos entender por que a gente prende todo mundo. Que aí já para de prender um montão. Cara, tá semi-certo. A resposta tá uns 20% correta. Porque... Quer um chocolate? Não, obrigado. Não, quer fuder ele, né? Não, se fosse pra infringir, eu infringia com a cerveja, entendeu? Eu prefiro umas calorias a mais, eu gasto com álcool, né? Eu também. Deixa eu fumar esse vape aí. Que é o meu fator recreativo. Não tem mais meu, acabou. Caralho, cara, tem caixas e caixas de vape, velho. Aí, cara, me perdi de novo. A gente falou, por que a gente tem um problema onde a lei é permissiva... Por que, cara? Assim, esse é importante. Atenção, pessoas, entendam. Eu tive numa entrevista no podcast com um colega do sistema penitenciário, com um policial penal. 40% da nossa população carcerária, aproximadamente estudioso da USP. Aproximadamente estudioso da USP. 40% ela é feita de pessoas que estão condenadas no artigo 33, que se chama tráfico de drogas. Beleza? Mas essas pessoas que estão ocupando 40% da nossa população de 200 mil, aproximadamente 200 mil presos, 40%, 80 mil estão presos por tráfico. Os outros 120 é todos os outros crimes. Então a gente tem 300 crimes no Brasil. A gente tem 40% prendido em um crime só e o restante nos outros. Beleza. Quem é esse cara que está preso por tráfico? Quem é ele, Igor? Quem é ele, Monark? O cara que está preso por tráfico. É um fudidão. É o viciado, que a gente estava falando no começo, que tá na bolsa com a cabeça cheia de crack e que quando ele vai pra cadeia, ele engorda, ele volta a comer, ele dá um... Entendi. Ele fala, porra, quero ser preso mais vezes. Aqui pelo menos cara, tem cara que não quer ir embora. Fala, senhor, como é que faz pra ficar aqui? Porque aqui tem amigo, aqui tem comida, tem cama. A gente faz um trabalho. O cara encontra uma cidade dentro da cadeia, porque ele vivia na rua que nem um cachorro viciado em crack. E a cadeia acaba sendo um centro de reabilitação pra uma pessoa acabada no crack. Ela entra ali toda contorcida, que nem um zumbi. Cara, passou 6 meses, tá coradinho, bochechinho, tá... Né? Jogando bola já na quadra. O crack não entra. Eu ouço histórias e histórias de penitenciárias que eles fazem de tudo pra entrar maconha pra acalmar os presos, as famílias tentam passar, os ninjas tentam jogar por cima, mas evita-se porque é destrutivo demais, acabar com a cadeia. Crack, né? O crack. É. Então a maconha até, você diria que é inteligente pros policiais penitenciários deixarem que tenha um consumo de maconha? Eles não deixam de jeito nenhum, porque é cadeia. O policial deixar, se ele deixar, se ele vê... É o que eu te falei, assim, pô, eu sei que você é usuário, beleza. E assim, eu entendo o usuário, assim, saúde pública... Problema de saúde pública é quem é usuário de uma droga ilícita e não tem autocontrole. Então, assim, uma pessoa que consome cannabis, trabalha, paga suas contas e tal, ela está infringindo a lei, sim. Ela não pode estar portando porque ela só pode ser presa, mas não tem pena privativa de liberdade. Mas ela não é um problema de saúde pública. Enquanto um cara que consome álcool todo dia, do mais vagabundo e bate na mulher em casa, ele é um problema de saúde pública. Ele é um viciado. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, dentro disso, você tem uma população... Tem pessoas que consomem a cannabis que não são viciadas. Mas o cara que tá preso por tráfico, ele não é um traficante. Esse cara, ele é um viciado, ele é um problema de saúde pública, alguém totalmente perdido, que é usado por um bando de playboy sem vergonha, que são esses traficantes dono de biqueira meia boca, um bando de safado, de playboy que fica usando pobre, que mora aqui na Zona Sul pra usar pobre, que também não é muito rico, uns bostinha. Tá? São uns merdinha. Então eles usam, destroem ali, usam aquele moleque carente que foi cooptado pelo tráfico, pela droga. O moleque tava na roda de corote, encheu tanta cara de corote, não sabia o que fazer, tava loucão, deram uma maconha, depois deram uma maconha pra ele com mescladinho, com uma tal, e ele já foi. E aí do cara não contente, depois de viciar, pega e bota pra trabalhar. Qual que é o final do moleque? Preso por tráfico na cadeia, no lugar do dono da biqueira. Só que esse cara, ele custa R$ 1.400 por mês pro Estado.
e ele ocupa 40% das vagas. Aí vem alguns partidos na liderança do governo, quando estão no governo, e falam assim, porra, a cadeia tá muito cheia, que nem o problema que o Igor colocou agora pra mim, vamos pegar uns 2, 3 crimes aí e vamos colocar a pena alternativa. Aí sabe onde mexeram? Não mexeram no tráfico, porque tem que debater muito, tem que debater legalização, tem que pensar. Vamos mexer onde está mais rápido. Diminuíram a pena, deram mais benefícios para receptação e para estelionato. Entendi. Ah, filho. Pau! Ficou mais fácil receptar, mais fácil. Quanto mais fácil receptar, mais furto, roubo e desvio de carga. Furto, roubo, desvio. Agora, desvio de carga no Brasil, que é o maior problema, né? Pica. Vamos só terminar esse ponto. Então, assim, ó, galera, a lei de entorpecentes, a legislação que regula entorpecentes, ela tem que ser revista de uma forma rápida, prática e objetiva. Então, assim, as pessoas deviam parar para estudar e mandar para a cadeia o verdadeiro traficante. Porque você acaba mandando para a cadeia o viciado, o problema de saúde pública. Então você pega um problema que era para ir para o hospital, ele cai no colo da polícia, porque a gente tem que prender viciado. A gente sabe que o cara é viciado, é nossa obrigação cumprir a lei. Então dá trabalho, você sabe que é um coitado, mas eu vou fazer meu trabalho. Então você vai lá e o problema que era para ir para o hospital, para recuperar o cara, para ele voltar útil para a sociedade, jogam na mão da gente para a gente jogar ele no cárcere. Então o problema vai muito além da polícia, sabe? Assim, o problema de legalização de drogas ou não é um problema social brasileiro que a sociedade brasileira tem que discutir e não falar assim, é proibido, então a polícia vai lá e atropela todo mundo. Aí a polícia fica com a responsabilidade de um bilão da sociedade. Isso é interessante que tu tá falando, porque me mostra, assim, você é delegado, você tá falando, inclusive, que o cara que tá sendo preso lá... Não sou delegado, a gente é truta de quartel. Nós já temos uma amizade aqui já. Mas tu... Eu sou malvadinho igual você. O Monark é um cara... Você é uma pessoa boa. Nós somos pessoas más, que tentam manipular as pessoas. Tá. Vamos lá. Mas, pô, tu tava falando que o traficante mesmo, na real, não é esse moleque que vai pro cárcere lá. Não, então, esse é o otário. Esse é o otário. Loki. Isso é interessante. É quem vai pagar a conta. O morto-vivo. Isso é interessante porque, vamos lá, se a gente legaliza a maconha, a gente pode até dar uma diminuída nessa parada aí, mas a verdade é que o impacto seria mínimo, né? Eu também acho. Se legaliza uma coisa, você não vai acabar com o tráfico. Você tá vendo como tá legal o nosso debate? Então, tá entendendo quando a gente tá chegando em conclusões? Então não adianta... Pra mim, eu acho que tinha que legalizar todas as drogas. Eu realmente acho. Monarca, eu posso corrigir o que você tá falando com todo respeito? Claro. Não era legalizar todas as drogas, é descriminalizar qualquer consumo. Pode ser, com certeza. Então você descriminaliza qualquer consumo. Então quem é doente não é criminoso. E você legaliza para a venda aquilo que é aceito socialmente, em tese a cannabis. Mas assim, a criminalização do doente que é o pesado. Sim. É descriminalizar o viciado em qualquer coisa. Porque... E se ele for viciado em álcool? O viciado em álcool, é alcoólatra. É alcoólatra, mas não é cheirador. Ele só atropela 8 pessoas no ponto de ônibus de madrugada com o carro bêbado, mas ele não cheira. Entendeu? Não, e a gente já proibiu, né, o álcool e a gente sabe que você fez a mesma coisa com o consumidor de maconha lá nos Estados Unidos. Aí você criou os traficantes de álcool, o Al Capone. Perfeito. Ih, garotão. Você criou... É isso, né? Querendo ou não... Por isso que eu acho que tem que liberar, porque os seres humanos, eles não vão deixar de usar droga. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o consumo de droga não tem que ser apenado. E pra ficar claro, vamos aproveitar e falar um pouco de direito penal. Pô, a gente é brincadeira. Você é usuário tal, controlado na saúde pública. E se você hoje fala, de brincadeira eu vou usar na frente da cunha. Pô, cara, eu ia ficar muito triste. Então... Mas qual que é a minha obrigação da lei? A minha obrigação é dar voz de prisão. Pra galera entender, pra ficar claro. Você está preso em nome da lei. Beleza. Só que, quando tiver o processo criminal, pelo porte do entorpecente, o artigo 28 da Lei 11.343, ele não tem mais pena privativa de liberdade. Receptação tem uma pena de cadeia, que a pena vai ser trocada por cesta básica. Vai ser trocada. No artigo do porte, não tem mais, de tanto a tantos anos. A primeira pena é uma bronca, admoestação verbal. Já levei essa, inclusive. A segunda pena é prestação de serviço. Entendi. Então você, por portar maconha, por portar droga para consumo próprio, você nunca mais no Brasil vai ir para a cadeia. Não tem cadeia. Eu não tenho como te prender. Eu ia pegar você, sair daqui, entrar na delegacia, registrar um termo circunstanciado, você assinar e você ir embora e tomar uma bronca do juiz, ponto. Por quê? Em momento algum mais eu tenho na legislação brasileira a pena privativa, a cadeia para o usuário.
Só que, velho, eu acho que o grande ferida é que aquele cara que tá na ripa e que em vez de ir no 28 pula por 33, porque ele tá vendendo ali aquela quantidadezinha, tá com aquelas paranga, ele também é uma espécie de saúde pública, usuário doente que tá sendo usado pelo cara que quer lucro acima de tudo, entendeu? Então esse cara que tá fudendo a cadeia. O que tá enchendo o sistema prisional, o que tá saturando o sistema prisional é esse drogado. E esse drogado, esses 40% que entram lá, os cabeça fraca, o craque sai, eles voltam a pensar depois de um tempo, eles voltam a se levantar, eles vão indo. E às vezes ele acaba aprendendo outro crime, ele acaba, ao invés de ser ressocializado, porque a gente tem um problema muito grande com a ressocialização no Brasil, que não acontece. A gente tem um dos maiores índices de reincidência do mundo. O cara não vai pra cadeia, fica com medo e nunca mais pratica. Ele vai pra cadeia, vê que é de leve e faz de novo. Porque ele fica sempre na conta do risco. Então, assim, um dos maiores soluções em termos de política criminal, na minha opinião, era dar uma mexida nesse binômio aí. O verdadeiro traficante, a gente... E atrás dele? O verdadeiro. E não encher a cadeia. Meu, dá a pena alternativa. Pega esse cara, esse usuário que tá na ripa, pega esse cara que foi pego lá, bota ele pra trabalhar no asilo. Bota ele. Porra. E você entendeu? Não enfia ele com o preso malandro. Enfia ele pra uma prestação de serviço comunitário. Manda ele pra fazendinha, cara. Manda o cara pra lavar, passar, esticar a cama dele. Dá um salário pra ele. Isso. Ele é saúde pública. Você tá entendendo? E aí, mas nesse caso aí, hoje, 2021, não adianta a gente conscientizar o polícia. A gente tem que mudar como a regra do jogo, né? Tem. Só que assim, hoje em dia a gente tem um negócio chamado rede social e internet, que eu acho assim, se no Brasil, qual a dificuldade hoje em dia de uma democracia direta? Qual a dificuldade de você colocar um projeto de lei e as pessoas que quiserem parar, olharem, entrarem e votarem? Qual a dificuldade que a gente tem com o mundo digital de fazer um plebiscito, de realmente ouvir a opinião direta do povo? Entendeu? Então o que falta é vontade política de mexer nessas coisas que não dão voto e geram preconceito.